Olá, como vai você? E aí, tem aproveitado o que você está assistindo durante a semana? Você está usufruindo dessa bênção na sua vida? Você está crescendo espiritualmente, no aprendizado, no conhecimento? Pois bem, hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Daniela. A doutora Daniela e seu esposo, o doutor Luiz, eles formam uma dupla extraordinária, uma dupla fantástica. Inclusive, eles vão estar conosco no próximo sábado à tarde, aqui no nosso escritório. Nós vamos estar aqui à tarde no nosso auditório, junto com o doutor Sandoval, que é Mark Sandoval, que é um americano que está vindo para fazer o lançamento do livro dele, Lei da Vida. Então, mas hoje à noite você vai começar a ter apenas assim, uma palhinha, coisas pequenas do que nós vamos ter no próximo sábado. A doutora Daniela fala de alguns projetos que ela está envolvida ao redor do mundo. Não é? Algumas ferramentas que ela está usando ao redor do mundo, o que está dando certo em alguns lugares, com respeito ao estilo de vida saudável, ferramentas de evangelização na área da saúde. Então, nós a convidamos, hoje ela está morando aqui no interior do estado de São Paulo, faz um projeto lindo ali, ela e seu esposo. Eles têm na mídia aí, no Instagram, eles têm lá um canal no Instagram, e eles fazem um trabalho muito legal, que você depois pode acompanhar, em algum momento ela pode até te informar sobre isso. Mas lembre-se o seguinte, você precisa repartir essa informação com seus amigos. Manda esse link para alguém. Vai, se conecta conosco. Vai no chat, vamos conversar um pouquinho. Coloque seu pedido ali, seu pedido de oração, coloca ali algumas informações que você queira saber, algumas dúvidas, para a gente poder te responder. Tá legal? Você é muito bem-vindo aqui com a gente. A doutora Daniela hoje vai fazer um trabalho lindo. Ela faz um trabalho bonito no redor do mundo, na Austrália, na Europa, alguns países da América do Sul. Tem viajado o mundo e tem usado a saúde como uma ferramenta de evangelização. Tá legal? Ela vai falar para nós já e eu espero que você seja abençoado com a palavra dela, ok? Deus te abençoe, Deus te fortaleça e vamos participar juntos agora do seminário apresentado pela doutora Daniela. Olá, bem-vindo a todos vocês, líderes de saúde, pessoas que estão interessadas em avançar o nosso evangelho com a obra médico-missionária. Meu nome é Daniela Cano, sou médica e estou formada há 25 anos trabalhando com prevenção e promoção de saúde e é um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Então, na minha palestra eu vou falar um pouquinho sobre como a sua igreja e você pode atuar na obra médico-missionária e como fazer na prática, não é? Da sua igreja, a sua influência, um centro de bem-estar. O que seria um centro de bem-estar? Centro de bem-estar seriam atividades e serviços que vão capacitar indivíduos e famílias a fazer escolhas saudáveis e experimentar mais saúde e qualidade de vida. E também seriam locais na comunidade que vão promover a saúde e o bem-estar da pessoa como um todo, que vai promover saúde integral. Então, essa saúde integral não é só o físico, gente. A gente precisa pensar na parte emocional, na parte social, não é? Como está o meio ambiente daquela pessoa, onde ela vive, e espiritualmente, como ela está, vocacionalmente, né? Será que ela está no trabalho adequado ou fazendo o que ela realmente gosta? Também a parte intelectual e o físico, né, que vocês já conhecem bastante, aí com clubes de saúde, com corridas e também cuidados com a alimentação. E como a sua igreja poderia ser um centro de bem-estar? Bom, a igreja poderia ser um centro de bem-estar a partir do momento que você vai lançar um ministério de saúde vibrante, né, que vai animar as pessoas a se cuidarem e também serem saudáveis. Não é aquela coisa assim crítica ou aquele centro de bem-estar que ninguém quer chegar perto. Tem que ser uma coisa vibrante, com alegria, envolver muitas pessoas, não é? Muitos profissionais e pessoas que você conhece aí ao seu redor. Então, esse método, transformar a igreja num centro de bem-estar, é um método que Jesus usou. Ele era um templo ambulante na terra e ele veio para curar as pessoas e pregar o evangelho. E deixou isso comissionado para os 12, como nós vemos no Evangelho de Lucas, depois em Lucas 10, quando ele fala com 70, e hoje também para a sua igreja aqui remanescente. Nós deveríamos estar tentando restaurar a imagem de Deus, né, no ser humano. E por que a gente deveria atuar então, né? Como que a gente poderia atuar e usar a igreja como centro de bem-estar? Os motivos que deveriam fazer com que a gente enxergasse a igreja realmente como centro de influência de saúde. Então, em primeiro lugar, a gente tem aqui para estender o ministério de cura de Jesus. Como eu já falei,
não é? Jesus curava e pregava. A gente vê isso em todos os evangelhos, isso fazia parte do ministério dele e faz parte do nosso ministério também. Para cumprir a comissão de pregar o evangelho, porque quando a gente cura, se a pessoa está doente, é difícil da gente falar para a pessoa, não é, que ela está salva. Então, a parte física, mental e espiritual sempre fizeram parte dos ministérios de cura de Jesus. E esse deveria ser o nosso foco também, enxergar o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual. Não está tudo separado como a gente vê na medicina hoje. O psiquiatra cuida da parte mental, né? O pastor cuida da parte espiritual. Não, nós deveríamos enxergar o ser como um ser integral e então restaurar aquela pessoa à imagem e semelhança de Deus, para pregar o evangelho. Esse é um ministério também que vai ajudar a gente a mostrar a compaixão de Cristo. Então, como a gente vê aqui no livro Medicina e Salvação, página 239, a obra médico-missionária traz à humanidade o evangelho de libertação do sofrimento. É a obra pioneira do evangelho, é o evangelho praticado e a compaixão de Cristo revelada. E a grande necessidade desta obra, e o mundo está aberto para ela, porque o mundo está doente, gente. Quarto, também para remover barreiras e abrir portas, como a gente vê aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 59. A obra médico-missionária é o braço direito do Evangelho, e ela é indispensável ao avanço da causa de Deus, quando por meio dela os homens e mulheres forem levados a ver a importância dos hábitos corretos de vida, o poder salvador da verdade se tornará conhecido, gente. Então, cada cidade deveria ser atingida por obreiros instruídos para realizarem a obra médico-missionária. Então, essa é a sua comissão também. Também, em quinto lugar, a gente tem, se você usa a igreja como centro de influência e bem-estar, você consegue conectar a igreja com a sua comunidade. É uma maneira da gente se conectar. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 555, a gente vê que é pelas relações sociais que o cristianismo entra em contato com o mundo. E na Ciência do Bom Viver, página 143, há por toda parte corações clamando por qualquer coisa que não possuem. Há nela um poder que lhes dê domínio sobre o pecado e um poder que vai libertar da servidão do mal, que lhes proporcione saúde, vida e paz. Olha só a importância das conexões sociais para a gente poder, então, levar essas pessoas para Jesus. Hoje, no mundo virtual, a gente está muito conectado digitalmente, né, ou pelas mídias sociais, e não tem mais contato com as pessoas. E o mundo precisa desse contato, você também precisa do seu contato. Em sexto lugar, a gente pode tornar a igreja mais relevante também para a comunidade. Você já parou para pensar? Se sua igreja hoje sumisse do local que ela está inserida, será que aquela comunidade local sentiria a falta dela? Então presta atenção, como é que a gente poderia realmente usar a nossa igreja como um centro de influência? E também nós podemos usar a obra médico-missionária e usar a igreja como centro de influência para combinar saúde e esperança. No livro Medicina e Salvação, página 259, nós vemos aqui os princípios da reforma de saúde encontram-se na palavra de Deus. O Evangelho da Saúde deve estar firmemente associado com o ministério da palavra. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja parte do último grande esforço para proclamar a mensagem do Evangelho. Então tem um propósito em restaurar aquela pessoa à imagem e semelhança de Deus. E esse propósito é nós anunciarmos que Jesus está voltando, né? Falarmos do Evangelho, da salvação, da esperança, né? Que Jesus veio para nos dar. Então como é que nós vamos fazer isso? Tem uma estratégia, não é? Que é por isso que vocês estão aqui. Então a gente tem que servir a comunidade local, colocar o método de Cristo em prática, engajar a Irmandade no serviço, e para isso a gente precisa dos relacionamentos sociais, alcançar grupos não alcançados. Não fiquem sempre na mesmice, pensem naqueles grupos da sociedade que estão mais descartados ou que às vezes a gente não pensa muito. E manter um programa que seja sustentável a longo prazo. Não adianta a gente fazer ações isoladas, né, e faz aquela festa toda e depois todo mundo some, gente. Precisa prestar atenção, né, no que as pessoas estão precisando realmente e dar continuidade naquele trabalho para que seja sustentável. Então, a gente tem aqui o mapinha, né? Vamos ver então nesse círculo aqui, do 1 ao 7, como é que a gente deve fazer. Então, a ordem deveria ser, primeiro de tudo, a gente engajar com as pessoas. Conhecer as pessoas da sua comunidade, conhecer as pessoas da sua igreja.
Muita gente às vezes reclama que não tem como começar porque ninguém ajuda, mas será que você tem mantido relacionamentos na sua igreja? Então vamos conhecer pessoas na igreja e fora da igreja também. Então a gente acaba removendo barreiras, não é? Faz um rastreamento, pega os contatos das pessoas e vai enviando convite. Por exemplo, a feira de saúde seria uma dessas maneiras. A gente se apresenta, né? E depois a gente então vai fazendo convites para outros ministérios. A feira de saúde nunca deveria ser um movimento isolado, uma ação isolada do evangelismo ou isolada de qualquer outra coisa que conecte com a igreja. Porque não adianta a gente fazer uma feira de 2, 3 dias e depois a gente vai embora. Então, a gente pode depois satisfazer as necessidades, né? Então, você pode dar as palestras de saúde, montar os grupos de exercício uma vez por semana, classes de culinária, cursos em geral, né? Pode ser cursos de parentalidade, pode ser curso de saúde mental, podem ser diversos cursos de acordo com o que aquela pessoa, aquela comunidade preencheu, por exemplo, no questionário de saúde da feira. Quem já fez feira sabe que tem um questionário e nós analisamos qual que é a necessidade daquela comunidade. E também os clubes de saúde, que aí vocês montam esses clubes de acordo com a necessidade da comunidade local. É sempre bom a gente conhecer a comunidade para otimizar o nosso tempo e nossos esforços, porque muitas vezes a gente faz uma ação, por exemplo, às vezes você vai fazer uma ação para a terceira idade e você percebe que aquela comunidade não tem pessoas da terceira idade, não adianta nada. Então, por isso que é importante conhecer a comunidade para ver a necessidade dela real, para você então poder otimizar o seu planejamento estratégico e tudo que você vai fazer com o pessoal da sua igreja. Crescimento espiritual, não é? Depois você vai ter então essa jornada, você vai semear, vai cultivar, né? E vai então começar a pregar, falar um pouquinho da saúde espiritual, cuidar dessa parte do evangelismo junto também e emocional. E aí você pode criar pequenos grupos, a sua igreja, né? Você, a sua igreja, pode ter vários grupos, porque nesses pequenos grupos a gente tem mais conectividade, a gente consegue conversar mais com as pessoas, ver as necessidades dela, vai ficando amigo, não é? Depois tem o evangelismo, que é a colheita. Depois você pode chamar, então, nesse evangelismo, as pessoas para uma semana de oração, por exemplo, já convida para ir na igreja. E essas pessoas, então, depois você vai engajar para que elas virem discípulos, né? Então você tem que dar um treinamento para elas, não pode só ficar lendo a Bíblia, não é? A gente tem que engajar no estudo bíblico, ensinar aquela pessoa também todo esse processo pelo qual você também já passou e depois começar a engajar essas pessoas, os novos conversos no começo, né, do evangelismo ou em processos aí de voluntariado ou coisas que você já está fazendo na sua comunidade como feiras de saúde, clubes de saúde. Porque quanto mais engajado nós estamos no serviço, menor o risco você tem de sair da igreja e esses novos conversos também. E esses novos conversos então vão trazendo outras pessoas que vão virar discípulos e assim vai se fechando o ciclo, um ciclo perpétuo até a volta de Cristo. Então, quando a divisão aqui lançou o projeto Clube Vida e Saúde, é muito interessante, né? Porque essa iniciativa faz com que a gente pense de uma maneira mais ordenada, mais estruturada e já tenha também o desenvolvimento de materiais para que você possa começar alguma coisa. Às vezes você quer começar alguma coisa e não tem ideia do que fazer. Então, os clubes de saúde vieram para isso. E aqui eu trago também um exemplo, né, do questionário de uma das feiras que nós fizemos aí no passado, eu e o Luiz, e a gente fez esse levantamento de 317 pessoas que nós atendemos nessa feira, 301 não eram adventistas, gente. Só 16 pessoas eram, quer dizer, 95% era de não adventistas. E aí a gente fez esse gráfico para ver quais eram as maiores necessidades. E para nossa surpresa, nós vimos aqui que saúde espiritual estava em primeiro lugar. Então, olha como a comunidade pode estar sedenta dessa necessidade, né, da pregação do evangelho, ainda mais no momento que nós estamos hoje, gente. As pessoas, até ateístas, estão observando que a gente está muito no tempo do fim, que alguma coisa vai acontecer e nós temos essa verdade que a gente precisa falar para as pessoas. Então, aqui nessa outra foto, né, um exemplo que a gente foi em Cabo Verde em 2009 e em 20 voluntários, gente, nós atendemos 2.000 pessoas num prazo de 10 dias e dessas 2.000 pessoas, 510 inscrições para estudos bíblicos. O pessoal da igreja de Moema acabou mandando obreiros bíblicos, a associação local foi acionada para dar continuidade nesse programa. Então imagina, 10 dias de feira de saúde, gente, 510 pessoas solicitando estudo bíblico.
E aqui vocês estão vendo a gente com o canguru, eu e o Dr. Luiz, nós estamos na Austrália, nós trabalhamos com a divisão Sul-Pacífico desde 2018, né? Há 5 anos que a gente desenha projetos para eles também, estratégicos. E aqui eu trouxe a foto, então, de um casal de colegas nossos, o José e a Camila, e eles trabalhavam em bancos, né? Em bancos de investimentos, casaram e se tornaram missionários. E eles viraram obreiros bíblicos lá na Austrália e acabaram então abrindo uma ONG e hoje trabalham com a associação de North New South Wales, que dá 1h30 mais ou menos de Sydney. E esse casal teve uma ideia, que eles montaram como se fosse um clube Vida e Saúde, não é? Que era um grupo de caminhada, eles iam para a praia junto com as pessoas, abriram a casa deles para fazer alguns cultos, estudar a Bíblia. E essas pessoas que vocês estão vendo na foto não são adventistas. E eles tiveram uma ideia de levar essas pessoas uma vez por ano, porque vocês sabem que a Austrália é um país muito rico, e essas pessoas têm condições, e eles falaram, vamos para a África ajudar uma Saimara. Então é um pack for a purpose, né? Uma viagem com propósito. Então essas pessoas tiravam 15 dias de férias, passavam 15 dias de férias, quer dizer, fazendo safari, etc. E os outros 15 dias elas estavam dedicando, então, para fazer voluntariado numa Saimara. E esse projeto dá continuidade, não é? Eles deixaram pessoas lá que a cada 6 meses vão se reciclando para, inclusive, ensinar crianças de lá local comerem coisas mais saudáveis e plantarem também o que elas comem, porque elas só tinham um copinho de aveia para comer por dia, copinho de aveia com água só. E vocês têm que ver a primeira vez que eles viram couve, quando eles viram o milho, né, e foram comer o milho, eles nunca tinham comido isso, já pensou? E eles montaram esse projeto chamado Sozo Health, não é? Sozo, vocês sabem, né, que toda a cura que Jesus fazia no Novo Testamento vem essa palavra sozo, que é a cura, mas também é a salvação, é a mesma palavra, né, quando Jesus fala para a mulher com hemorragia, ela fala, né, nossa, eu tô sangrando muito, mas se eu tocar nas vestes dele eu vou ser curada. É a mesma palavra que no grego é sozo, que é usado também para falar, quando Jesus fala para ela, ó, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, é a palavra sozo, a tua fé te sozo. Então sozo é salvação, cura, sempre esteve junto, Jesus usava essa palavra, não é o sozo. E nessa outra foto, então, foi uma aula de culinária que foi organizada dentro de um shopping center. Era uma aula de culinária sem glúten, porque lá na Austrália tem muitos celíacos, não é? Aquelas pessoas que não podem comer glúten, tem uma alergia realmente ao glúten. E aí ela teve essa ideia, a Camila, de montar essas aulas de culinária dentro de um shopping center. E no primeiro curso, que é esse que eu tive a oportunidade de participar, 38 pessoas se inscreveram, que era o número máximo que nós tínhamos e tinha fila de espera. Então olha que interessante. Aí jovenzinhos, como vocês estão vendo nessa foto também, fazendo aulas de culinária. Aqui é outro lugar que foi aberto recentemente, faz 3 anos, que é o Atune Health. O Atune Health é um centro de medicina geral, tem vários profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, massoterapeutas. É um centro gigante que um fisioterapeuta que não é adventista, chamado Simon, convidou a Camila, então, para que os adventistas atuassem nesse centro de vida saudável, porque, segundo ele, há 20 anos atrás, Deus mostrou para ele não é adventista, ele é cristão, mas ele teve um sonho e Deus revelou para ele que ele tinha que trabalhar com os adventistas nessa área de saúde no tempo que nós estávamos. Então ele procurou a Camila porque soube que ela era adventista, mas ela não é da área de saúde, e ela então nos apresentou porque ele estava procurando médicos adventistas e nós treinamos então 2 médicos adventistas para atuar nesse Atune Health que está já funcionando há 3 anos e é um centro enorme de saúde. Aqui está o Simon, como vocês veem nessa bolinha amarela aqui. Esse é o fisioterapeuta, né, que investiu milhões de dólares nesse lugar. E aqui nós estamos com o pessoal da Conferência Geral e da Divisão Sul-Pacífico que foi conhecer essa pessoa, né, que não é da adventista, mas que ele vive essa mensagem e acredita, né, que nós temos uma mensagem maravilhosa. Ele abriu esse espaço que inclusive hoje tem um auditório para que o José, como pastor, porque aquele casal, né, o José acabou fazendo teologia, virou pastor, ele atua então como centro de influência dentro dessa clínica de saúde. Tem um auditório que virou uma igreja. E esse lugar que eles estão sentados aqui é o Food Pharmacy. Eles montaram, né, junto com o patrocínio da Conferência Geral, um restaurante, uma lanchonete dentro
dessa clínica. E os médicos e os profissionais dessa clínica encaminham as pessoas para essa lanchonete que só vende coisas naturais. Então, café sem cafeína, não é? Sucos naturais, eles vendem uns almoços, assim, uns bolos maravilhosos. Então, isso também está funcionando como um centro de bem-estar para a comunidade local. Aqui é o bowl, né, que vocês estão vendo, aqui é o caixa, aqui é o Peter Landless, que é o nosso representante na conferência geral, na associação geral, né, médico, cardiologista. Aqui foi um evento que nós fizemos sobre hormônio, equilíbrio hormonal para mulheres também, lá da região. Olha só, 20 mulheres inscritas, não é? Então a gente pode usar as aulas de culinária e esses cursos em conjunto também, seja na sua casa, seja na igreja, seja numa escola, seja na casa de outra pessoa, não precisa ser na igreja. Atendendo a comunidade, tá valendo, não é? Nesse caso, é nessa lanchonete que está dentro de uma clínica. Mas você pode usar a sua criatividade para fazer o que você quiser. Essa é a doutora Emma, né, que vocês estão vendo com temaki na mão. A gente fez uma noite assim de temaki, que eles gostam muito de comida japonesa, e eu tava lá, falei, já vou fazer alguma coisa japonesa. E aí essa médica, ela estava praticamente fora da igreja. Ela teve o treinamento sobre obra médica missionária e hoje atua com o Simon e prescreve também que as pessoas passem nessa lanchonete, que virou um centro de influência, e também eles têm vários tipos de curso. Não foi só esse de hormônio, né, que eu falei para vocês, de equilíbrio hormonal, mas eles estão com vários tipos de cursos que rodam nessa lanchonete à noite, depois que a lanchonete está fechada. E outro testemunho que eu vou passar para vocês aqui é o Country Life, que fica na República Tcheca, lá em Praga. São irmãos também da igreja, foi um fotógrafo que começou essa iniciativa há mais de 25 anos atrás, tendo a ideia de como eles poderiam evangelizar aquele país. E começaram então montando uma loja de produtos naturais e cosméticos naturais. E tudo começou comprando essa fazenda que virou a sede hoje. Era uma vacaria falida, vocês estão vendo tudo enferrujado aí. E hoje a sede é assim, ó, linda, maravilhosa, não é? E hoje tem uma fazenda gigantesca no qual eles produzem, não é, alimentos e são exportados. Em 2018 eu tive a oportunidade de ir lá junto com o Luiz e nós vimos que eles estão exportando mais de 3.000 itens para toda a Europa com as coisas que eles produzem na fazenda. Desde arroz, feijão, trigo, tudo que vocês imaginam, até mirtilo, né, frutas, etc. Coisa mais linda, olha só a produção de trigo deles, né? Eles têm muitos, ó, alface, tudo. Vocês estão vendo que o time de horticultura é uma família lá com 6 pessoas. Aí eles vendem as coisas da fazenda também numa feira livre, e uma vez por ano eles fazem uma grande colheita e vem pessoas do mundo inteiro, e geralmente nessa semana que eles fazem essa colheita, eles têm 4.000 visitantes, gente. Olha só, vem pessoas do mundo inteiro, ganham sempre prêmios de fazenda do ano. Hoje eles têm uma atacadista, eu coloquei 2.000 produtos aqui no slide, mas na verdade são mais de 3.000 produtos que eles têm hoje. Olha só, o atacadista dele ficaram gigantescos. Montaram padaria também, olha só o time da padaria, que coisa mais linda. E eles começaram a produzir também livros educativos em saúde. Então hoje eles estão com uma publicadora também. Começou a dar repercussão na imprensa, não é? Essa feira anual que eu mostrei para vocês também de visitação, e começaram a montar restaurantes também. Para quem vai em Praga sabe que lá o pessoal vive a cerveja e carne de porco. E eles montaram na época, né, há mais de 20 anos atrás, restaurantes vegetarianos estritos, veganos, vamos dizer assim, não são veganos, mas são vegetarianos estritos com a filosofia adventista. Todo mundo achou que eles eram loucos, mas esses são os restaurantes. Essa é a loja 1, que nós tivemos a oportunidade de conhecer. A loja de cosméticos, aquela pequenininha que começou há mais de 20 anos atrás, hoje está gigantesca. Depois eles montaram o restaurante número 2, tudo em Praga. Depois o restaurante número 3, a loja número 4, que eles vendem muito. A loja está lotada o dia inteiro. É impressionante. Que vende desde cosméticos a um supermercado natural. E hoje eles têm também escolas de formação. Eles vão formando líderes de saúde, não é? E montam essas escolas de missionário para que esses líderes então discipulem outras pessoas e virem treinadores de saúde também. Então eles fazem aquelas semanas do New Start, não é? E aí montaram os clubes Vida e Saúde também, isso há muitos anos atrás. E olha só, na época que nós assistimos essa palestra, que já faz mais de 10 anos atrás, eles já estavam com 8.000 pessoas e 550 reuniões. Eles mapearam o país, né?
todo com os clubes Vida e Saúde, gente. Então aqui estão os números que vocês estão vendo, ó, 54 num lugar, 55 no outro. Eles fizeram uma coisa organizada e ordenada para que isso fosse para frente. Então olha onde pode ir os clubes Vida e Saúde, não é? Olha lá, na Ucrânia, hoje lá, Látvia, Rússia, Polônia, as feiras de saúde que eles fazem também. Eles fazem essa feira de saúde, inclusive saindo da fazenda, nessa grande colheita que tem uma vez por ano. As pessoas saem da fazenda, da visitação e passam nas feiras de saúde. Então, e os restaurantes fecham aos sábados e eles tiveram a ideia de montar um restaurante igreja. Então, naquele sábado eles não cobram a refeição e quem quiser já fica para um culto, não é? E o resultado disso tudo, batismo, não é? Você está evangelizando aquelas pessoas num país totalmente secularizado, onde a maioria hoje é ateísta e muitos turistas, eles estão conseguindo fazer isso. Se eles conseguem com a ajuda do Espírito Santo, você pode também. E aqui no Espaço Alfa também, na Pastor Ricardo, com toda a sua equipe. Para quem não conhece, Espaço Alfa fica numa comunidade chamada Ponta Negra. É um bairro muito chique lá de Manaus, é uma Miami aqui no Brasil. E as pessoas todas fechadinhas nas suas casas. E aí o pessoal da igreja percebeu que as pessoas daquela comunidade vinham de fora ou daquela própria comunidade e corria todo domingo. Então eles montaram uma barraquinha oferecendo água todos os domingos para aqueles corredores. Mas mais do que isso, eles pensaram muito mais lá na frente. Eles pensaram, vamos começar a correr junto com a comunidade, vamos se envolver com essa comunidade. E olha o resultado então. Eles todos os anos eles estão tendo então o Corrida Espaço Alfa. Esse ano foi o 3º evento que eles fizeram, gigante, muitos inscritos. Olha só, o pessoal todo do Espaço Alfa correndo junto com eles também. Então hoje eles têm a barraquinha, todo domingo eles têm esse clube de saúde, né, que é o Alpha Runners, que corre junto com a comunidade também para poder então se entrosar com a comunidade e poder agir de alguma maneira. Se a gente não tem relacionamento, gente, não tem como a gente evangelizar. Então aqui eu só trouxe algumas ideias para vocês pensarem um pouquinho fora da caixa, não só nas feiras de saúde. As feiras são um meio, gente, elas não são o fim. Né? A gente deve fazer as feiras para atrair as pessoas, mas a gente já tem que ter coisas acontecendo na igreja para que a gente possa dar continuidade depois. Então pense, lanchonete, restaurante, corrida, pensa fora da caixa. E vamos para frente, gente, nós estamos aqui para apoiá-los também.